Quartou, pessoal, e quartou criminosamente por aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso quadro Quarta Criminosa. Toda quarta-feira um caso de crime diferente enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui, ativa o sininho de todas as notificações e deixa aquele seu super like que é super importante na divulgação desse vídeo. Aproveita e me segue lá no Instagram também, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse caso é bem polêmico. Para umas pessoas, ela foi só uma vítima da sociedade e hoje é tida até mesmo como um ícone feminista pela luta de direitos, né? E, enfim, já para outras pessoas, ela foi uma assassina, cruel, fria, calculista. É uma polêmica. Ao final desse vídeo, você decide. O ano era 1990, quando a polícia da Flórida estava com um enorme abacaxi para descascar nas mãos. Eles encontraram nos últimos meses os corpos de 6 homens, ali espalhados por vários municípios da região da Flórida e tal. Tudo indicava que tinha um serial killer à solta. Por quê? Porque os casos eram bem parecidos. Todos os homens eram brancos, entre 45 e 65 anos, que estiveram dirigindo sozinhos pelas estradas da Flórida e apareceram mortos em locais ermos, todos atingidos por tiros de uma arma calibre 22. Os carros e os pertences deles haviam sido roubados e os carros eram encontrados alguns meses depois, bem longe de onde foi encontrado o corpo. Então, a polícia sabia, temos aqui um serial killer. Só que esse serial killer, essa pessoa, esse assassino, era bem esperto. Ele não deixava pistas, limpava muito bem os carros antes de largá-lo para a polícia encontrar, então não tinha DNA, não tinha impressões digitais. Só que a equipe que se juntou com 5 jurisdições de policiais ali da região notou uma coisa interessante. Em todos os carros, o banco da frente estava bem puxado, sabe? O banco do motorista. Estava bem puxado para frente, o que indicava que o assassino poderia ser um homem bem baixinho. Ou uma mulher. Eileen Carol Warnons nasceu em 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, Michigan, Estados Unidos. Filha de um casal de adolescentes, Diane Warnons e Leo Pittman. A mãe da Eileen tinha 15 anos quando deu à luz a sua segunda criança, ela já tinha mais um bebê, o Keith, e o pai das crianças, o Leo Pittman, ele estava preso porque ele sequestrou e abusou de uma criancinha, se suicidou na cadeia em 1969. Então, Eileen Warnons nunca conheceu seu pai. Como se não fosse já o suficiente esse começo de vida trágica, a mãe abandonou as crianças em um apartamento imundo, sujo e cheio de moscas, segundo a própria Eileen do documentário que eu vi. Os avós maternos, então, adotaram as crianças legalmente como se fossem deles. Então, a Eileen e o Keith cresceram achando que os seus avós eram, na verdade, os seus pais e que a sua mãe era, na verdade, a sua irmã mais velha. Só que a vida da Eileen não melhorou muita coisa. O avô dela era alcoólatra, abusivo, era muito rígido, ele mantinha a família ali numa rédea curta, sabe? Bem aquele estilo que manda em tudo. Então, só que ele espancava a Eileen demais. Muito mesmo. Além de violentá-la e agredi-la psicologicamente, porque ela tinha que limpar os cintos com que ela iria apanhar. Então imagina só o terror dessa menina. Essa era a vida da Eileen, até que com 10 anos de idade ela confessou que começou a manter relações com o seu próprio irmão. Pois é. Ela também trocava pequenos favores sexuais no colégio por comida, bebida e cigarros. Aos 13 anos de idade, ela engravidou, mas foi por causa de um estupro.
amigo do avô dela a violentou e ela acabou gerando um bebê. Algumas teorias dizem que, na verdade, o pai dessa criança era o irmão da Aileen, o Keith. Então, disso ela não falou nos documentários que eu vi. Então, ela foi enviada para uma casa de apoio a mães solteiras, onde ela teve o seu bebê. Quando ela saiu, o avô deu esse bebê para adoção. E aqui tem duas versões que eu encontrei sobre a saída da Aileen de casa. Uma diz que a avó faleceu de insuficiência hepática, e então o avô deles enlouqueceu e tocou os netos para fora de casa. Então a Aileen passou a dormir pelos bosques, ela ia escovar os dentes e lavar os cabelos no posto de gasolina lá da cidade. E a outra versão, que eu prefiro acreditar porque eu vi a própria Aileen Wuornos falando, ela disse que decidiu fugir de casa. Então, ali pelos 14, 15 anos, ela não lembra bem, mas foi logo depois dela ter o bebê, que a propósito ela nunca mais viu, né? Ela virou uma caroneira, então, começou a pedir caronas pelas estradas e a viajar pelos Estados Unidos. Ela mesma falou que não tem uma cidade que você pudesse dizer para ela que ela não estivesse visitado, que ela não tenha ficado naquela cidade. A Aileen então começou a beber muito, vivia bêbada e começou a fazer programas para se sustentar. Por 4 anos, ela dormiu embaixo de pontes, de viadutos, em casas abandonadas, em pastos. Enfim, era uma vida bastante difícil. E ela bebia o tempo inteiro, ela passava 24 horas por dia bêbada, bebia muito. E era aquela típica arruaceira que dava bastante problemas para a polícia. Ela foi autuada diversas vezes por dirigir embriagada, por dar tiros enquanto estava em um carro, passou atirando, ela se envolvia em brigas e muitas confusões e usava diversos nomes falsos para escapar da polícia. Quando ela tinha 20 anos, ela viajou para a Flórida, na verdade ela foi morar na Flórida e ela casou com um homem que era bem mais velho que ela, Louis Feld, de 69 anos. Eles casaram, mas esse casamento durou só 9 semanas. Aí eu encontrei também duas teorias sobre por que esse casamento terminou. A primeira diz que a Aileen agrediu o seu marido com a bengala que ele usava para se locomover, e a segunda diz que ele pediu a anulação do casamento porque descobriu que ela havia agredido um barman com um taco de sinuca na cabeça. Porque a Aileen, mesmo casada, ela continuava essa vida de beber e de se envolver em confusões porque é o que ela gostava, né? Então, mesmo tendo aquela vida mais estável financeiramente, né, ajustada, que o marido dava as coisas para ela, ela não queria. O negócio dela era a zoeira mesmo, ela gostava de bagunça. Então, o marido terminou o casamento. De volta às ruas, Aileen voltou a se envolver em confusões. E bota confusão nisso, porque ela bebeu todas, resolveu pegar a sua arma, foi lá num posto de conveniência, apontou a arma pra cara da pessoa e disse: passa a grana. Ela assaltou e por causa disso ela ficou presa durante 3 anos. Depois disso, 3 anos na cadeia, a Aileen saiu e adivinha, voltou para sua vida de pequenos furtos, de prostituição e por aí vai. Só que tinha uma coisa diferente. Ela disse que estava com nojo de homens, tá? Que ela detestava agora os homens, porque ela foi usada durante muitos e muitos anos em programas e, enfim. Ela estava com nojo de homens, então ela decidiu frequentar bares GLS na região de Daytona Beach, lá na Flórida. Foi aí que ela conheceu Tyra Moore, uma camareira de 31 anos de idade, e elas gostaram uma da outra imediatamente. A Lee falou, Lee é Aileen, tá, gente? É o apelido aqui que elas usavam, então vou usar para ficar mais fácil. Lee falou que assim que ela conheceu a Tyra, ela foi apresentada a um mundo de amor e de aceitação que ela nunca havia conhecido. Então logo elas engataram um relacionamento e passaram a viver juntas, só que
elas não tinham casa, então elas ficavam morando nos quartos de motéis que a Tyra trabalhava. Lembrando que nos Estados Unidos, motel não tem a mesma conotação que aqui no Brasil, tá? É a junção das palavras motor e hotel. Então seria um pequeno hotel de beira de estrada que é mais barato, então dá para até morar lá se tiver como pagar, embora ele seja barato. A Tyra sabia o que a Lee fazia para ganhar a vida, que ela fazia programas e para ela tava tudo bem, sabe? Não tinha problema nenhum, desde que a Lee trouxesse o dinheiro para elas sobreviverem. E elas se tornaram muito unidas, sabe? Muito juntas. E eram conhecidas aí, como eu disse, pelo apelido Ty e Lee. Eram inseparáveis, elas viviam por todos os bares ali da região quando elas não estavam trabalhando, cada uma no seu emprego, elas estavam ali sempre juntas ali pelo bar, bebendo, jogando sinuca, enfim, essa era a vida. Aparentemente era para tudo estar bem na vida da Lee, né? Ela estava vivendo já há 4 anos de uma maneira bem estável com a Tyra, elas se gostavam muito. Só que daí um certo dia, elas estavam assistindo TV e a Lee chegou e falou para ela: "Preciso te contar uma coisa." A Ty disse: "Pois não, o que seria?" Não, acho que ela não falou assim. Então a Aileen falou: "Matei um cara." A Lee disse: "É o quê?" "Matei um cara." Ela: "Como assim matou um cara?" "Matei um cara, enrolei o corpo dele num tapete e joguei por aí." A Tyra falou: "Ok, não quero ouvir mais nada." E assim foi. Toda vez que a Lee chegava com um monte de dinheiro que não era condizente com a profissão dela, ou ela aparecia com um carro diferente, porque ela aparecia com muitos carros, a Lee tentava contar, mas a Tyra dizia: "Não quero saber de nada." Porque no fundo ela sabia que a Lee estava aprontando, mas ela não queria os detalhes, não queria se envolver, digamos assim, porque a casa poderia cair, não é mesmo? A polícia estava investigando o desaparecimento do reverendo Peter Sims, até que um dia o carro dele foi visto por uma testemunha. Essa testemunha disse que 2 mulheres, uma loira e outra morena, sofreram um pequeno acidente. A loira estava machucada e então ela saiu e ofereceu ajuda, só que elas não quiseram, elas recusaram e saíram correndo. O carro foi abandonado logo depois, né? E como eu disse, a polícia sabia que esse carro pertencia ao reverendo Peter Sims. E essa testemunha fez um retrato falado das 2 mulheres que estavam dirigindo esse carro. Como a polícia precisava encontrar o tal do serial killer antes que fizesse mais alguma vítima, então a câmera resolveu parar de gravar. Então, continuando. A polícia divulgou o retrato falado feito pela testemunha em telejornais, com o pedido de que quem soubesse de alguma coisa era para ligar imediatamente para a polícia, para o condado e contar. Só que ninguém gostava muito dali, nem da Thay ali naquele lugar, então começou a chover de ligações para a polícia e na 5ª ligação descobriram o nome das 2 que estavam envolvidas naquele acidente do carro do reverendo Peter Sims. A Thay e a Lee estavam assistindo TV nesse momento. Quando a Thay viu o rosto dela, ela entrou em pânico, sabe? Ficou desesperada, elas brigaram, a Thay entrou em pânico, arrumou as coisas dela, elas terminaram e a Thay fugiu para Pensilvânia, para casa da família dela, e a Lee ficou de novo sozinha. Como então a polícia já sabia quem eles estavam procurando, o nome de quem, eles resolveram agir com um policial disfarçado. Esse policial se chamava Mike Joyner e ele levou 2 semanas revirando os bares de Daytona Beach, procurando por qualquer uma das 2, até que ele encontrou no bar chamado Resort Place, um bar de motoqueiros, bem barra pesada, sabe? Ele encontrou a Aileen. Aí ele informou pro pessoal dele que a Aileen estava sozinha,
estava bebendo muito, parecia triste e estava portando apenas uma mala. Então, ele se aproximou dela, começou a conversar, a pagar bebidas para ela, perguntou: por que você tá triste? E aí ela falou que tinha perdido uma pessoa que ela amava muito, que elas ficaram grudadas por 5 anos e essa pessoa tinha ido embora. E ele, bah, que pena, que triste, né? E começou a conversar com ela, pagou umas bebidas e eles ficaram ali a noite inteira bebendo e jogando sinuca. Quando o bar fechou às 2 horas da manhã, como ali não tinha para onde ir, ela foi para trás do Resort Place e dormiu em cima da sua mala. O Mike não queria perdê-la, então ele ficou ali do lado dela. De manhã, quando o bar abriu, eles voltaram a beber e ficaram lá jogando sinuca, bebendo, conversando, até que de repente a Aileen teve um acesso de fúria e o agrediu nas costas com um taco de sinuca. Aí ele pegou e falou na escuta dele lá: pessoal, tá na hora de agir. Ela pirou e ele disse: as coisas que ela falava deixavam bem claro aquele: te liga que tu é o próximo da minha lista. Ele então convenceu a Aileen a sair para fumar. Assim que eles saíram, a polícia chegou e abordou os dois. Ele continuou no personagem, fez um gritê do que estava acontecendo, que ele não devia nada, não sei o que, mas a Aileen ficou calada, ela não dizia nada. O tempo todo ela ficou calada. A polícia colocou os dois no banco de trás da viatura, que eles estavam gravando tudo, eles queriam ver se ele, né, se ela falava alguma coisa, e ele continuava pressionando: garota, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela dizia: eu não sei, eu não sei. Então ela falou o seguinte: olha, querido, você deve ser algum idiota trabalhando infiltrado, mas eu não sei nada. E de repente ela deu um grito: eu estou perdida. Estava perdida, mais ou menos. Porque ela foi presa, só que o que a polícia tinha contra ela era um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo. Aquela calibre 22 que ela tinha, ela não poderia ter. Mas isso era uma coisa que qualquer advogado daria um jeito de reverter rapidinho. Então, Aileen Wuornos estaria na rua rapidinho, sabe? Então, o que eles precisavam? Eles precisavam fazer ela confessar. Mas como? Com uma pessoa, a Tyra. Então a polícia foi atrás da Tyra na Pensilvânia e encontrou ela escondida na casa da irmã e a trouxeram de volta. Disseram que ela poderia ser presa se ela não cooperasse e dissesse tudo o que ela sabia. Ela então foi levada para uma sala, colocaram lá fotos e perguntaram se ela conhecia alguém, e ela apontou para Aileen, que ela conhecia a Aileen, e daí fizeram um acordo com ela. Disseram: olha, a gente sabe que foi ela que cometeu esses assassinatos e a gente precisa que ela confesse. Se tu conseguir fazer ela confessar, a gente te alivia e tu não vai presa nem por homicídio nem por cúmplice, ok? Ela topou na hora. Nem pensou, né? Traiu, eu acho que foi nome traição, enfim. Nem pensou. Então, ela mandou um bilhete para a cadeia onde a Aileen estava presa com um número do telefone, e então a Aileen ligou para ela. Só que todas as ligações estavam sendo gravadas, né, monitoradas pela polícia, e a polícia ia dizendo para a Tyra o que ela tinha que perguntar, o que ela tinha que dizer. Nas primeiras ligações, a Ty falou para Lee o que tinha acontecido, que a polícia foi atrás dela, que ela estava com medo, e ela dizia: não fala nada, eles não têm nada contra a gente, eles não podem fazer nada. E ficou nisso. Até que a polícia começou a pressionar mais e mais, disseram: ó, exagera no drama aí, hein, exagera no drama, porque ela tem que confessar. Então, na 9ª ligação, a Ty começou a chorar e disse: tu tá mostrando que tu não me ama mais, que tu não te importa comigo, eu vou ser presa por uma coisa que eu não fiz. E aí a Aileen disse: para de chorar, eu te amo muito. Tu não vai ser presa, se precisar, eu confesso. Era tudo que a polícia precisava. Então, eles foram lá e pegaram o depoimento da Aileen. Durante 3 horas, ela lá fumando um cigarro, contou tudo o que aconteceu. Disse que não tinha outra garota, que ela estava agindo sozinha, que foi tudo ela que fez. Inclusive, aquela arma ela tinha tirado de uma ponte.
A polícia também encontrou, um adendo aqui, a polícia encontrou dentro daquela mala que estava com ela um recibo de um guarda-volumes. E nesse guarda-volumes tinha objetos pessoais de todas as vítimas, né? Então diziam que era tipo um troféu que os serial killers eles pegam, né? Que eles podem ir lá e reviver a fantasia de quando matou aquela pessoa, né? Enfim. Então a Aileen ficou presa e foi formalmente acusada dos assassinatos dos 6 homens que eles encontraram, exceto do reverendo Peter Sims, porque eles não encontraram nunca o corpo desse homem. Então ela foi a julgamento no ano seguinte. Isso que fez um barulhinho. Foi a julgamento no ano seguinte, em 14 de janeiro de 1992, porque ela foi presa em 91, pelo assassinato de Richard Mallory. Ela disse no julgamento que ela tinha sido espancada, torturada e estuprada pelo Richard e que ela tinha apenas se defendido. E ela estava muito segura e confiante que ela iria sair desse julgamento livre. Mas, quando a promotoria chamou a testemunha principal do estado da Flórida, a cara da Aileen foi de uma decepção total. O mundo dela caiu, dá pra ver nitidamente naquele momento, porque quem entrou para testemunhar foi a Tyra, que era o grande amor da vida dela, e a Tyra falou sem dó nem piedade tudo que ela sabia, tudo que a Ty tinha visto, tudo que a Lee tinha contado para ela, do dinheiro que ela parecia, dos carros que ela parecia, e, cara, aquilo pareceu que destruiu a Aileen. Então ela não quis mais se defender de nada, ela não quis falar mais nada, e ela teve vários julgamentos, né? Ela foi condenada. Esse julgamento, inclusive, eu achei que o juiz foi... Ai, queria falar a palavra, mas acho que o YouTube me bloqueia, me corta se eu falar, porque ele disse que Aileen Wuornos seja eletrocutada até a morte e Deus tenha piedade da sua alma. Poxa, cara, pegou pesado, né? Não sei, enfim, eu não gostei. Nos outros julgamentos, ela nem tentou se defender mais, sabe? Tipo, acabou a esperança dela. Ela foi condenada a 6 penas de morte. Não me pergunte como. Não sei como se mata uma pessoa 6 vezes e como eles fazem isso nos Estados Unidos. Não sei, mas ela foi condenada. E ela ficou 12 anos no corredor da morte. Foi a 11ª mulher a ser executada nos Estados Unidos e a primeira na Flórida. A história dela inspirou o filme Murder, Desejo Assassino. Gente, por favor, assistam esse filme. É fantástico, maravilhoso. A Charlize Theron, ela ganhou o prêmio como, assim, melhor atuação, porque ela ficou a cara da Aileen Wuornos. Ela é uma mulher linda e ficou a cara da Aileen. Nem que eu esteja falando que a Aileen fosse muito feia, mas... Enfim, assistam, vou deixar o link do filme, do documentário, aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem e tirarem suas conclusões. Ao longo da sua prisão, a Aileen Wuornos deu várias entrevistas em que ela se mostrava uma pessoa muito simpática, muito querida, muito sorridente, brincalhona, sabe? Bem diferente do que a gente pensaria de um serial killer. Inclusive, ela chorou bastante quando ela falou da família das vítimas, pediu perdão, mas ela não demonstrou arrependimento nenhum dos homens que ela matou. Inclusive, ela falou que ela sabia que ela ia ser pega, mas não acreditava que ia ser tão rápido e que enquanto ela estivesse solta, ela mataria quantos homens ela conseguisse. Enfim, ela foi executada no dia 9 de outubro de 2002, numa prisão da Flórida, por injeção letal, às 9h30 da manhã. E ela disse coisas, assim, estranhas, né? Imagina, a pessoa tá morrendo, enfim. Falou que ela ia voltar de volta numa nave... Voltar de volta. Ela disse que ela iria voltar junto com Jesus na nave-mãe, igual no filme Independence Day, que ela ia voltar e que ela ia voltar. E esse foi o fim da Aileen Wuornos, a matadora de homens, que, como eu disse, defendida por alguns, odiada por outros. Eu assisti o filme, eu assisti o documentário, fiquei, ai meu Deus, não sei. A polícia não acreditou que ela fosse mesmo uma vítima de estupro, porque ela matava os caras, pegava o carro deles, o dinheiro deles, escondia as coisas deles.
e que isso não se enquadra dentro do comportamento de uma vítima de estupro, né? Se a pessoa só se defendesse, ela ia lá, atirava no cara, ia na polícia e dizia, ó, atirei no cara porque ele tentou me violentar. Enfim, é isso. Esse foi o caso de hoje, então decidam vocês o que vocês acham. Se ela era mesmo uma assassina, ou se ela foi uma vítima da vida, das circunstâncias, enfim. Gente, eu gravei esse vídeo de dia, então o vídeo deve estar todo picotado, porque eu cortei muito barulho que acontece aqui na minha rua. Então é isso. Muito obrigada por vocês que me assistiram até aqui. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam. E até a nossa próxima quarta criminosa, quando eu vou trazer outro caso bem misterioso e uma make básica, porque é o que eu sei, né? Fazer o quê? Tchau!